meus irmãos, de fato é sempre um prazer, uma honra, um privilégio, quando nós podemos compartilhar a palavra de Deus e refletir aquilo que Deus quer ministrar às nossas vidas, da forma como Deus quer compartilhar com cada um de nós. Gosto muito de poder estar numa igreja e transmitir a palavra, porque acredito mesmo que a igreja é uma agência do reino do Senhor, e o Senhor mesmo que instituiu a igreja, e temos uma tarefa de resplandecer a glória do Senhor onde quer que nós estejamos. Então, a igreja não são paredes. Às vezes nós falamos da igreja, vamos à igreja e pensamos sempre na igreja, às vezes com parede, um prédio, um edifício, mas a igreja são pessoas, somos nós. E onde quer que nós estejamos reunidos, somos igreja, somos o povo de Deus, que ali deve estar e juntos exaltar, glorificar o nome do nosso Deus. O texto que separei para poder compartilhar com os irmãos nessa manhã é um texto conhecido nosso, e eu queria pedir que os irmãos possam abrir as nossas Bíblias, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 16, do verso 13 ao verso 18. Evangelho de Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse texto, eu creio que é um texto bem conhecido de cada um de nós, mas que nos ajuda a pensarmos sobre a igreja que deseja fazer diferença neste mundo. Eu penso que a igreja de Jesus é uma igreja que precisa fazer diferença neste mundo. Nós não podemos ser apenas qualquer grupo, qualquer pessoa, mas nós somos a agência do reino de Deus. Nós temos uma tarefa importante de resplandecer a glória de Deus onde quer que nós estejamos. Onde quer que nós estejamos. E quando eu vejo um texto como esse, fiquei a pensar sobre essa igreja que deseja fazer diferença neste mundo. E a primeira lição que vejo aqui é uma igreja que precisa estar consciente nesse tempo sobre a primeira lição, o primeiro exemplo, uma primeira observação sobre a igreja que deseja fazer diferença neste mundo é precisa estar consciente sobre o que o mundo pensa a respeito de Jesus. O que o mundo pensa, o que o mundo fala a respeito de Jesus. Nós precisamos nos interagir com o mundo que vivemos, até para poder saber qual é o tipo de mentalidade, de raciocínio, o que é que eles estão a refletir a respeito de Jesus. Quando Jesus perguntou aos seus discípulos, ele perguntou primeiramente: quem diz o povo ser o Filho do Homem? O que as pessoas estão a dizer por aí? E aí começou a conversa, a dizer, uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Quando Jesus, então, quis saber o que os outros pensavam a respeito do Filho do Homem, do próprio Senhor Jesus, ele foi perceber o que a multidão, o que as pessoas diziam a respeito de Jesus. Talvez hoje em dia também, se nós formos interrogar as pessoas, ou nós conversando com as pessoas, saber o que as pessoas pensam sobre Jesus, nós vamos ficar surpresos com tantas coisas que as pessoas pensam. Às vezes pensam que ele é apenas um profeta e não reconhecem de fato que Jesus Cristo é Senhor, que Jesus Cristo é Deus, que Ele está presente na nossa vida. Às vezes só reconhecem que foi um líder na história, assim como naquela época também falaram, olha, eles pensam que é João Batista. Sabe que uma das pessoas até que pensou que de fato Jesus era João Batista foi o próprio rei Herodes. Porque Herodes, depois que mandou matar João Batista, vendo Jesus agindo com todo aquele poder,
entendeu que era João Batista que estava ali novamente. E alguns até associando isso com uma espécie de vir no espírito de João Batista, ou uma espécie de uma reencarnação, e nós sabemos que na palavra de Deus não há margem nenhuma para uma doutrina como uma doutrina da reencarnação, porque o texto de Hebreus nos diz que ao homem está ordenado morrer uma única vez, e vindo depois disso o juízo. Então não há essa nova vida, não há uma nova oportunidade. Nós temos uma vida e temos que saber escolher bem, tomarmos bem as nossas decisões, as nossas atitudes e buscarmos muito bem a relação que nós temos com o Senhor. Outros achavam que era Elias. Por que Elias? Porque desde o profeta Malaquias capítulo 4, verso 5, falava que antes do final de todos os tempos, não de todos os tempos, mas antes do dia do Senhor, daquele grande e terrível dia do Senhor, Malaquias 4, verso 5, virá Elias. E por que Elias que apontava a ideia de Elias? Não era Elias novamente, mas alguém que vinha no poder de Elias. Lembra que Elias é aquele que sobe num redemoinho, ele sobe até a presença do Senhor e deixaram de ver Elias. E quando até interrogam Jesus, Jesus disse que o Elias e o facto já tinham vindo, mas tinha vindo daquele poder, naquela autoridade como profeta. E ele aponta para João Batista, porque João Batista tinha vindo nesse poder, nessa autoridade de Elias. Mas então percebe que havia muitos questionamentos sobre quem é Jesus. Eu lembro que eu estava fazendo a obra lá na igreja, uma obra de restauração que nós fizemos na igreja de Faro, também a igreja já com bastante anos, já tinha 40 anos ali, seria uma obra, e houve um tempo que nós fizemos em relação ao espaço do culto da igreja, e estávamos colocando o aparelho de ar-condicionado, e a pessoa que veio colocar o aparelho, ele começou a conversar comigo. E ele falou assim: pastor, eu até acredito em Deus, mas eu tenho uma dificuldade com Jesus. E eu falei para ele assim: olha que eu já ouvi sempre o contrário. Porque Jesus, ele é histórico. Jesus é aquele que divide as eras, ele divide as épocas. Nós vivemos no ano 2023 depois de Cristo. Dividimos o mundo na época entre antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus foi tão marcante por toda a vida que eu já ouvi as pessoas terem dificuldade na existência de Deus, mas na existência de Jesus, mesmo num facto histórico, nós temos que reconhecer que Ele veio, que Ele é Senhor. E nós precisamos compartilhar isso. E eu tive ali um tempo compartilhando com ele. Interessante que dentro do nome dele, um dos apelidos dele, o nome dele de família é Jesus. E eu falei: olha, ele é tão presente que até aí, olha aqui no teu nome, tem Jesus. E eu estava ali compartilhar com ele. Eu tenho também um barbeiro. Os irmãos sabem que nós temos que ser fiel. O homem, de modo geral, temos que entender isso. Nós somos fiéis, primeiramente a Deus, temos que ser fiel à esposa, mas eu acrescento sempre o barbeiro, porque eu não sei se os irmãos são assim como eu, mas eu tenho uma fidelidade com o meu barbeiro que é um caso sério. Eu já corto o cabelo com ele há 16 anos, e eu já vi o filho dele crescer, e o filho dele já está maior, e eu tenho acompanhado o crescimento. Mas é difícil para um homem deixar o barbeiro, porque o barbeiro tem uma certa relação que nós ficamos acostumados. E eu tenho isso. E o meu barbeiro, ele é de Marrocos, ele é muçulmano. Então, de vez em quando, nós temos uma conversa. Ele vem com alguma coisa aqui, o profeta disse sobre alguma coisa, e eu tenho compartilhado com ele. Mas é interessante que quando um outro irmão foi lá cortar o cabelo, e ele disse: pastor, o pastor tinha ido lá, e ele disse: olha, o pastor teve cá. E ele sempre me trata como pastor. É o pastor. E eu ligo para ele, ou é amigo ou é pastor. A maneira como a gente se trata. E numa dessas conversas, ele estava a falar também sobre o respeito de Jesus. Nós estávamos a falar sobre não apenas reconhecer Jesus como profeta, mas entender que Jesus era aquele Messias que havia de vir. E essa necessidade de reconhecimento de Jesus como Messias. Eu penso, irmãos, que se nós queremos fazer diferença no mundo que nós vivemos, como igreja, nós temos que saber o que os outros pensam. Nós temos que dar uma resposta mediante a necessidade que as pessoas estão a dizer.
O que eu fico às vezes preocupado com as nossas igrejas é que, com o passar do tempo, parece que nós estamos a tentar responder perguntas que hoje nem sequer são feitas mais. E às vezes ficamos na espera naquilo que nós aprendemos, naquilo que era passado. Mas o mundo tem evoluído muito, há muita mudança. E há muitas mudanças negativas mesmo. E que nós precisamos ser uma palavra presente. Nós precisamos ser alguém que compartilhe o Evangelho do Senhor Jesus. E mostre esse poder e autoridade que está no nome de Jesus, no Evangelho do Senhor Jesus. A igreja precisa saber o que o mundo pensa a respeito de Jesus. Às vezes nós temos que ter algumas conversas espirituais. Nós precisamos ter algumas conversas em que nós vamos percebendo o que as pessoas estão a falar a respeito de Jesus e como é que nós podemos responder, como é que nós podemos fazer a diferença na vida daqueles que estão à nossa volta. Porque nós, como cristãos, somos chamados a fazermos a diferença, a mostrarmos aquilo que de fato é Jesus nas nossas vidas. Jesus, depois de ouvir que eles falaram que, olha, era João Batista, e precisamos lembrar que ao homem está ordenado morrer uma única vez, senão, e vindo depois disso o juízo, então não há como crescer no meio de uma igreja cristã, um ensino errado, como se fosse possível reencarnar ou vir novamente. Por que não? É uma única vez, e a Bíblia não nos ensina isso, ela nos ensina, sim, um novo nascimento. O nascer de novo quando estamos aqui vivos. É aquela conversa de Jesus com Nicodemos, quando ele disse que importa-vos é nascer de novo. É esse novo nascimento, é ser uma nova criatura. É ter uma vida transformada pelo poder do Senhor. Então, outros diziam que era Elias, outros Jeremias, ou qualquer um dos profetas. Mas Jesus não ficou satisfeito apenas de saber o que os outros diziam a respeito dele. Jesus vira agora para os discípulos e diz: e vós, quem dizeis que eu sou? Então eu penso que a igreja que deseja fazer a diferença neste mundo tem que saber o que os outros pensam a respeito de Jesus, mas tem que ter consciência sobre o que cada um de nós pensamos a respeito de Jesus. E a resposta que temos a respeito de Jesus é uma resposta motivada pelo nosso relacionamento com Jesus. Irmãos, eu tenho defendido muito ao longo do meu ministério que cristianismo não é apenas uma religião, mas que cristianismo é um relacionamento com Jesus. Se não for a nossa relação com Jesus, se não for essa proximidade que temos com Jesus, nós criamos apenas ritos, nós criamos apenas dogmas, nós queremos apenas compromissos ou até mesmo obrigação. Eu às vezes vejo algumas pessoas que vêm na igreja no domingo quase como que um cumprimento de uma obrigação, quase como um desencargo de consciência. E o cristianismo deixa de ser um relacionamento com Jesus, uma paixão, uma alegria por estarmos na presença do Senhor. Então, quando o salmista nos diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, isso tem que ser uma alegria na nossa vida mesmo. Isso tem que ser um motivo de contentamento na nossa vida. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu sempre digo que para mim o dia mais importante de toda a semana é o domingo. Porque é o domingo que eu vou estar com os meus irmãos, é o domingo que eu, juntamente com os meus irmãos, eu vou louvar o Senhor. O domingo é o dia de exaltação a Jesus, é o dia que eu me alegro com outros irmãos. O dia que eu ouço a palavra de Deus e transmito a palavra de Deus e ela arde no nosso coração, tal como os discípulos do caminho de Emaús, que sentiam o coração deles arder quando ouviam as Escrituras Sagradas. Eu nasci num lar onde meu pai não era um convertido, mas a minha mãe era uma convertida. E com o passar do tempo, depois de muitos anos, meu pai também entregou a sua vida a Jesus. E houve um período na minha adolescência ali, um período em que eu retorno para a igreja, a gente passa uma época assim, mais difícil, e eu também tive essa época na minha vida, e depois houve um tempo de retorno, de uma volta para Jesus. E eu não sei muito bem, porque em determinado momento, parece que a minha mãe estava mais arrefecida, ela quase não ia à igreja, e eu ia sozinho à igreja. Meus pais tiveram 8 filhos,
Meu pai, minha mãe e mais 8 irmãos, quer dizer, são 8 filhos que somos lá. E havia tempos que eu estava indo à igreja onde nós íamos e eu ia sozinho. E trazia o boletim da igreja, trazia alguma coisa, compartilhava com minha mãe daquilo que era a igreja. Depois, logo, ela voltou à igreja e minha mãe, ao longo do tempo, sempre tem sido um grande exemplo para a minha vida, alguém que me estimula muito na minha fé, na minha convicção do Senhor. Deus, graças a Deus, tem ainda preservado ela com vida lá no Brasil. Minha mãe completou esse ano 94 anos. Mas naquele momento que eu ia para a igreja sozinho, foi um momento muito importante na minha vida. Porque eu tive convicção que eu não estava indo para agradar a minha mãe, mas eu estava indo como fruto de um relacionamento que eu tinha com Jesus. E é isso que eu enfatizo na vida de cada um de nós, irmãos. Nós não podemos estar seguindo Jesus apenas por uma gratidão ou por reconhecimento de alguém, porque criamos um hábito, mas fruto de um relacionamento que nós temos com Jesus. Fruto de uma relação que nós temos com Jesus. E Jesus vira para os seus discípulos e diz: e vós, quem dizeis que eu sou? E eu quero dizer que, além de que o Espírito Santo de Deus, de fato, orientou Pedro para Pedro poder dizer: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mas além de nós apresentarmos uma orientação do Espírito Santo de Deus para Pedro dizer a frase que ele disse, eu quero dizer que Pedro só pode dizer o que ele diz, porque Pedro convivia com Jesus, porque Pedro sabia quem era Jesus, porque Pedro andava com Jesus, porque Pedro tinha refeições com Jesus, porque Pedro estava com Jesus. Há uma frase, há um dito que algumas pessoas dizem que uma pessoa só pode conhecer uma outra pessoa depois de comer 1 quilo de sal com ela. Essa expressão de comer 1 quilo de sal significa que nós não comemos 1 quilo de sal num único almoço, não é isso? No almoço nós temos uma pitada de sal. Agora imagina a quantidade de almoços que nós vamos ter, que nós precisamos do caminho para poder conhecer um ao outro, para nós conseguirmos gastar 1 quilo de sal juntos. É que nós precisamos de tempo, nós precisamos de conviver, nós precisamos de estar com as pessoas, nós precisamos de saber um pouco mais. E Pedro era aquele que convivia, Pedro era aquele que estava com Jesus, Pedro era aquele que falava algumas coisas que não era nem sequer para poder ser ditas, Jesus corrigia, que Jesus tratava, mas era visto com muito carinho, com muito zelo, porque mesmo naquela sua intrepidez, naquela sua maneira de responder as coisas, era alguém que tinha um coração rendido a Jesus. O coração de Pedro, de fato, é um coração rendido a Jesus. E o que eu peço e oro a Deus é que a igreja do Senhor Jesus Cristo hoje, que deseja fazer diferença neste mundo, é uma igreja que influencia o mundo, mas que não é influenciada pelo mundo. É uma igreja que consegue ser sal e luz neste mundo que nós vivemos e consegue dar um gosto, consegue dar um sabor a esse mundo que nós vivemos. É uma igreja até que, quando Jesus disse que nós somos a luz do mundo e o sal da terra, na ideia do sal da terra, os irmãos sabem a tarefa do sal em relação a uma carne, é uma ideia de uma conservação. Nós antigamente até se fazia-se mais, salgava a carne, quando não podia guardar tão facilmente no frigorífico, porque fazia com que aquela carne durava mais tempo. Mas também é algo que nos permite dar um gosto. Dar um gosto. E eu penso que nós temos uma tarefa de dar um gosto, dar um sabor a esse mundo insosso e muitas vezes num estado de uma podridão, de uma putrefação, e que não está pior por causa da ação da igreja, irmãos. Eu não tenho dúvida disso. O mundo não está pior por causa da ação da igreja, mas a igreja também precisa dar o seu gosto, ser o sal dessa terra, fazer a diferença. Ele então disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro diz isso pela sua relação com Jesus, Pedro diz isso pela orientação que ele tem do Espírito Santo de Deus.
Jesus é o Cristo, o Messias, o enviado. Ele é o Filho do Deus vivo. Deus está vivo. Deus não está morto. Deus está vivo. E é esse Jesus que Pedro reconhece, Pedro exalta, Pedro aponta. E Jesus fica extremamente feliz por aquela declaração de Pedro, dizendo: olha, não foi nem carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu, é Ele que te revelou, é Ele que te mostrou, é Ele que abriu a tua mente. E quantas vezes nós precisamos que Deus abra a nossa mente, abra o nosso entendimento, para nós conseguirmos compreender e até mesmo sermos usados por Deus naquilo que humanamente nós não conseguimos fazer. Mas para que isso aconteça, irmãos, nós temos que ter uma relação com Jesus. Nós temos que ter o nosso momento com Jesus. Como é ter um momento a sós com Deus? Ter um momento de uma leitura da Bíblia, ter um momento de uma vida de oração, de um conversar com Deus. Uma vez perguntaram ao evangelista Billy Graham se Deus estava mesmo vivo. Ele disse: sim, Deus está vivo. Eu falei com ele hoje. Era fruto dessa oração, fruto dessa leitura da palavra. Eu tenho uma intimidade com ele ao ponto de que eu falei com ele. Eu sei que ele está vivo. Eu busco ele como parte da minha vida, como uma relação que tenho no dia a dia. E uma igreja que deseja fazer diferença nesse mundo é uma igreja que precisa buscar a orientação, o discernimento através do relacionamento que tem com Jesus. Como é tão importante nós conhecermos o Jesus que nós nos relacionamos, o Jesus que nós falamos com Ele, o Jesus que nós oramos. Não o Jesus que nós temos medo, o Jesus que nós temos receio. Como disse os irmãos, eu nasci no lar cristão, então eu sei que é também, às vezes, aquela educação um pouquinho do medo que nós colocamos, entendendo que é um temor, mas que às vezes colocamos isso no meio das crianças, e quando a gente cresce com aquele medo, mas que o medo muitas vezes acaba, termina, mas o que permanece é o amor. Eu lembro que eu tinha uma colega na igreja, né, quando nós éramos um grupo de adolescentes, e ela estava sempre comigo em todas as saídas que nós íamos de porta a porta, entregando folheto para a vizinhança da igreja. E quando eu mudei de igreja, fui para uma outra igreja, e passado um tempo eu voltei naquela igreja onde eu estava, eu perguntei por ela. E falaram para mim: olha, ela está afastada da igreja, ela não tem vindo da igreja. Ela está afastada da igreja. Eu falei: mas como é que pode? Alguém que era uma companheira comigo, que nós íamos de porta em porta aqui, nos vizinhos, entregávamos um folheto. E eu falei assim: eu vou à casa dela, não pergunta o que está acontecendo com ela, eu vou falar com ela. E eu fui à casa dela. Ela olhou, ela viu que era eu, como nós tínhamos uma amizade muito grande, ela falou assim: como é você, eu vou deixar entrar. Ela não deixava ninguém mais da igreja entrar na casa dela. Eu comecei a conversar com ela e perguntei: o que foi que aconteceu? E ela falou para mim assim: sabe, Nilson, eu quando ia à igreja, eu tinha muito medo de ir para o inferno. E eu estava na igreja porque eu tinha muito medo de ir para o inferno. Mas o medo acabou. Foi essa palavra dela para mim. O medo acabou. E aí, sabe qual foi a grande lição que eu tirei para a minha vida, irmãos? É que o que nos faz permanecer não é o medo, mas é o amor. O que nos faz caminhar a segunda milha, o que nos faz persistir, não é o medo, é o amor. Às vezes a gente vê aquela mulher que infelizmente passa por violência doméstica e passa durante anos. Um dia ela enche-se de coragem, revolta-se contra a situação, denuncia o agressor. Mas às vezes nós vemos mães que sofrem, que guardam e que se dedicam a uma vida dura e difícil, às vezes pelo amor dos seus filhos, e permanecem até o fim. Porque o que nos faz ir até o fim é o amor. Então eu trago isso para a nossa relação com Jesus.
Eu não quero que ninguém esteja servindo a Jesus, seguindo a Jesus, porque tem um medo, mas porque o ama. Porque tem Jesus como motivo de alegria da sua vida. Eu digo, irmãos, com toda honestidade, com o coração aberto e rendido a Jesus, que é Ele que nos move, é Ele que deve nos mover dia após dia. A grande lição que eu espero um dia deixar, de fato, como legado para os meus filhos, é esse amor por Jesus. Esse amor pelo nosso Deus, é esse reconhecimento que é Deus que cuida. Não estou a dizer que tudo corre nas mil maravilhas, que todos os dias as coisas são boas. Não. Mas um amor presente por Jesus. É saber que, no fim das contas, é Ele que está a olhar por nós e que estende a sua poderosa mão para nos salvar, para nos libertar, para nos abençoar. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. É isso que Jesus falou. E este é o fundamento, porque Jesus disse, então lhes afirmou, bem-aventurado é Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Jesus faz isso, Jesus está usando o trocadilho de palavra, Pedro, pedra, pedrinha, e está falando sobre essa rocha, sobre essa verdade. A igreja do Senhor Jesus, de fato, ela é pautada, ela é alicerçada nessa rocha, nessa verdade que é Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e Ele está vivo. Essa é a mensagem da igreja. É isso que nós, a cada domingo, precisamos exaltar, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e Ele está vivo. Essa é a grande mensagem da igreja. Até como nós nos reunimos domingo após domingo, e sempre nós nos reunimos domingo com essa ideia de que estamos, de uma certa forma, anunciando a ressurreição de Jesus. É como se cada domingo nós estamos celebrando a Páscoa, a ressurreição de Jesus, estamos dizendo que Jesus está vivo. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e Ele está vivo. A igreja tem que estar alicerçada sobre esta verdade. E essa verdade é a verdade que tem que impactar o mundo. Então a igreja que deseja fazer diferença neste mundo, ela sabe que o mundo pensa a respeito de Jesus, ela revela Jesus mediante a sua intimidade que ela tem com Jesus, e ela vive o seu papel de igreja neste mundo. E esse papel de igreja é nós compartilharmos a mensagem transformadora de Jesus, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e Ele está vivo. Quando Pedro falou isso, Jesus falou que ele então era Pedro, e sobre essa pedra, sobre essa verdade, essa rocha, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe que quando eu olhava esse texto, eu tinha um discernimento, e depois, com o passar do tempo, o Espírito Santo de Deus foi abrindo a minha mente a perceber melhor esse texto. Eu olhava esse texto e dizia assim, o inimigo não tem poder nenhum contra nós como igreja, porque Jesus disse que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. E o grande discernimento que eu entendo que o Espírito Santo de Deus me deu nesse texto foi o seguinte: quando que a porta não é um instrumento de ataque, ela é um instrumento de defesa, não é isso? Quando nós fechamos a porta da nossa casa, nós estamos nos protegendo, nós fechamos a porta. Então nós fechamos a casa, fechamos a porta, e isso faz lembrar, quando eu falo em porta, faz lembrar porque quando eu casei com minha esposa veio também de uma família grande, de 7 filhos, e eu de uma família de 8. E eu sou o último filho dos 8, aquele famoso caçula, né? O caçula, o último filho. E ela era mais velha de 7. Então, quando eu conheci, eu achei logo que era um casamento perfeito para mim, porque ela era mais velha de 7, ela já estava acostumada a cuidar. E eu sou mais novo de 8, já estou acostumado a ser cuidado. Então, para mim, já era uma combinação perfeita, nos meus planos, mas não era no plano dela.
O plano dela é que eu iria cuidar também. Eu iria cuidar também. E eu lembro que um pouco dia de casado, eu fui deitar, fui dormir, e ela chegou para mim e falou assim: e a casa? Não vai fechar a casa? Eu fechar a casa? Irmãos, eu não tinha chave da minha casa. Você imagina uma casa com 10 pessoas? Existe cópia de 10? 10 cópias? Quem vai fazer 10 cópias? Minha casa era tipo polícia, tem sempre alguém lá, né, de serviço, tipo quartel. Quem é que tem a chave do quartel? Tem sempre uma porta aberta, só chegar e bater a porta. E eu, o último filho, botei a chave, não tinha acesso. Não tinha acesso. Então, uma chave sempre em casa. Minha mãe normalmente sempre em casa, era lavar, passar, cozinhar, tudo, normalmente está sempre em casa, de serviço. Meu pai saía e voltava, mas sempre tinha alguém, era só tocar a campainha. E eu bater na porta, eu não tinha. Então, quando eu casei, que eu descobri que era ter chave, carregar o chaveiro. Eu não levava chave, não tinha chave de casa, era muita gente. E quando eu estou lá na cama, ela disse para mim assim: já fechaste a casa? Eu não fechar a casa. Aí eu descobri que essa tarefa também era minha, de fechar a porta, ver se a janela estava fechada. Então, quando eu vejo porta, eu lembro disso. E quando eu vejo nesse texto que diz assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, então é totalmente diferente daquilo que eu tinha pensado na minha adolescência, que nada vem contra a igreja. Não. A igreja aqui está numa função de ataque, de ação. E o inferno que está tentando se proteger para guardar as pessoas que estão perdidas, sem Cristo e sem salvação. Então eu penso que quando a igreja age numa visão evangelística, salvadora, de compartilhar o evangelho de Jesus, o inferno não tem porta que resista à ação da igreja. E louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Nós precisamos ser daqueles que entendemos que a mensagem de Jesus tem que ser anunciada. Nós compartilhamos, ainda que as pessoas sejam resistentes, mas o inimigo não tem como prevalecer contra a ação da igreja. Falar de Jesus, anunciar o Evangelho, compartilhar da graça salvadora de Jesus Cristo, essa é a ação da igreja que nós queremos ser no mundo que nós vivemos hoje. Nós não temos que ficar dando resposta do passado, nós não temos que ficar nos comparando com o passado, nós temos que saber o que as pessoas pensam sobre Jesus, qual é a nossa relação com Jesus hoje, mediante a nossa intimidade com Ele hoje, e viver o nosso papel de igreja, os chamados para fora, a assembleia do povo reunido, mas que compartilha o Evangelho de Jesus. E que quando nós compartilharmos o Evangelho de Jesus, ainda que custe tempo para que aquela pessoa receba a graça de Jesus, mas as portas do inferno não vão prevalecer contra a ação da igreja. A igreja tem que ser aquela que atua, que ataca. Naqueles filmes antigos de guerra, usavam aqueles troncos de madeira que batiam nas portas daquelas grandes muralhas, e até alguns usavam aquelas cabeças de carneiro, espécie de cabeça de carneiro, que eles chamavam de ariete, e eles iam batendo na porta até o ponto de romper. Sabe que quando nós evangelizamos, quando nós compartilhamos da graça de Jesus com outras pessoas, é como se nós estivéssemos insistindo, para que o coração estivesse amolecido e receba a graça de Jesus. E lembre-se que as portas do inferno não prevalecerão contra a ação da igreja. Então eu oro para que nós sejamos cheios dessa autoridade, cheios dessa unção do Espírito Santo de Deus, cheios desse encorajamento que o Espírito Santo de Deus possa nos dar, para que os irmãos sejam uma igreja relevante nesse tempo que vivemos hoje, sabendo o que os outros pensam, mas respondendo mediante a vossa intimidade com o Senhor Jesus. É a vossa história, não é apenas aquilo que os irmãos aprenderam, mas aquilo que é a sua história, é a sua história.
Quando eu via alguém dando testemunho na igreja, eu ficava tão feliz de ouvir o testemunho de vida, da transformação. E sabe qual era a minha oração na minha igreja? Era: Senhor, eu queria lá na frente, quando ficasse mais velho, não contar apenas o testemunho que aquelas pessoas que eu tenho ouvido na igreja viveram com Jesus, mas eu queria contar os meus testemunhos, daquilo que eu tenho vivido com Jesus. E foi isso que Deus, ao longo do tempo, foi acrescentando na minha vida. Uma coisa é nós contarmos o testemunho do outro, outra coisa é nós contarmos o nosso testemunho, mediante o nosso relacionamento com Jesus. Busque o seu relacionamento com Jesus, busque a sua intimidade com Ele, busque o crescimento com Ele, e compartilhe o Evangelho do Senhor Jesus com aqueles que estão à sua volta, porque as portas do inferno, é o inferno que precisa de porta, é o inferno que precisa se proteger. Ele não vai resistir contra a ação da igreja do Senhor Jesus, cheio de autoridade, cheio de unção, cheio do poder que vem do nosso Deus. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus por esse tempo. Pai Santo do céu, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado por conhecer esses irmãos, esta agência do Teu reino aqui na cidade do Porto, Senhor. E eu quero pedir, Senhor Deus, no nome de Jesus, que o Senhor nos torne uma igreja relevante, Senhor, nesse mundo que vivemos. Um tempo tão desafiador, Senhor, mas um tempo tão necessário de vivermos o Teu Evangelho, de compartilharmos os valores de Jesus. Por isso, Senhor, ajuda-nos a sabermos o que de fato o que o mundo tem falado, tem pensado a respeito de Jesus, neste tempo, neste momento. Ajuda-nos também para que tenhamos a nossa relação contigo, a nossa intimidade contigo, ao ponto de nós compartilharmos com os outros o fruto dessa intimidade que temos contigo, desse crescimento da nossa fé em Cristo Jesus. E ajuda-nos, sobretudo, Senhor Deus, a cumprirmos o nosso papel de igreja, de compartilhar o Evangelho do Senhor Jesus, e lembrando que as portas do inferno não vão prevalecer, Senhor. Elas podem estar tentando ficar fechadas, mas a autoridade do nome de Jesus é além de tudo. E por isso, Senhor, salva aqueles que nós temos orado, aqueles nossos entes queridos. Pai, desperta para uma aproximação novamente da fé de Jesus, aqueles que têm estado afastados dos teus caminhos, da tua igreja, Senhor, para que a tua igreja seja de fato um farol, Senhor, e possa resplandecer a tua glória em todo o tempo, Senhor. Oh, Pai, seja conosco no decorrer deste dia, dá-nos a tua direção e dá-nos a tua bênção, Pai, dia a dia. Nós oramos assim, Pai, em nome de Jesus.